pública, de transparência administrativa e moralidade administrativa que devem ser obedecidos por todos os administradores públicos. Nós vamos entrar, vamos produzir prova e vamos esclarecer esses fatos, porque senão nós ficamos com uma discussão circular. Eu disse, tu disse, mas não se provou. Agora eu vou provar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma referência sobre o em geral no artigo 4º, inciso 1 do Pacto de São José da Costa Rica. O em geral está ali porque, em 1981, no caso 2141 contra os Estados Unidos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é o órgão relator da Convenção, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, decidiu, num caso com os Estados Unidos, caso 23/81, que aquela legislação internacional não se aplicava aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não era signatário do pacto. E hoje tem autoridades que estão dizendo que essa resolução revogou o artigo 4º. Isso não é verdade, uma resolução não revoga uma lei, uma convenção internacional que está no status máximo de tratado internacional, é convenção. Esse, em geral, significou o seguinte no relatório desse caso 2381. Vamos, nós, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, respeitar a legislação dos países quanto à questão aborto. Ou seja, se o país tem uma legislação que permita legalizar o aborto, nós vamos respeitar. Por isso, em geral. E ali no relatório dessa resolução 2381, está claríssimo essa orientação que passou a vigorar para todos os demais agendas, que são coisas secundárias em termos de tratados e convenções internacionais, como a de Beijing, a de Pequim, todas fazem ressalvas de que se deve respeitar a legislação interna de cada país. Inclusive o caso de KL contra o Peru em dezembro de 2005, que foi festejado como sendo uma conquista das mulheres com relação ao aborto, ficou claro pela própria notícia apresentada que a ONU estava naquele caso dizendo o seguinte: onde existe direito ao aborto, ele deve ser respeitado. Mas não está dizendo que tem que existir direito ao aborto em todos os países. Mas então, em geral, permite, o em geral no Pacto de São José não impede. Não, deixa eu terminar. Com licença, eu disse que vou provar. Vou provar que os dados são falsos. O senhor não vai provar, eu vou provar aqui agora. Eu vou provar aqui agora. Vai dar sua interpretação. O senhor está dizendo que o em geral, corroborando o que eu estou dizendo, que o em geral não impede, eu também não até agora, mas nós podemos interromper. Eu gostaria de mostrar. Em geral, está no site do Ministério da Saúde. É uma interpretação. Isso aqui absolutamente é apenas sobre uma a interpretação. mortalidade feminina por aborto no site do Ministério da Saúde, desde 1996 até 2004. Perdão, doutor, isso diz, qual que diz exatamente esse dado? O endereço está aqui. Então, veja, em 1996 e até 2004 isso se manteve com o mesmo padrão. Diz assim, CID-10, a fonte Ministério da Saúde, Sistema de Informações de Mortalidade, de 1996 até 2004, a mortalidade por aborto está ou em quarto ou em quinto lugar. E no caso de 1996 está com 146 apurados, está no próprio site do Ministério da Saúde. Então, em 1996 houve 146 óbitos maternos por ocorrências que terminam em aborto, de um total de 1.520 óbitos no ano de 1996. Em 1996, outras 5 causas de mortalidade materna estão acima dos óbitos por aborto, com 1.267 óbitos maternos. O próprio ministro da Saúde não conhece ou não está querendo informar os dados oficiais que estão no site do Ministério da Saúde sobre a mortalidade materna, inclusive sobre aborto. E ele não tem as proporções de milhões de saúde pública, como estão apresentando. Então, eu me dei o trabalho, e com referência às fontes, veja bem, sempre com referência às fontes, o senhor pode verificar aqui, de 1993 a 2004, esse controle foi feito.
ainda que ele possa ser discutido, inclusive por mim, sobre vários aspectos. Agora, a partir de 2005, ele deixou de ser feito por quê? Porque o governo passou a direcionar a sua política de forma ideológica e não técnica, jurídica, médica, no sentido de atendimento à saúde de fato, para uma legalização do aborto, que é a exigência que vem do exterior. Então, o senhor examine uma delas e mostre para as câmaras, por gentileza. Isso está no site do Ministério da Saúde. O endereço está aí. Todos esses anos, mantêm o mesmo padrão. Então, por isso que eu disse que nós vamos entrar no Ministério Público. Nós queremos saber quem está dizendo a verdade. Porque a autoridade pública não pode faltar com a veracidade dos fatos, especialmente fatos dessa importância, dessa relevância com relação aos interesses de saúde pública. Bom, é claro que são muitos outros fatos. Isso eu vou perguntar. Isso veja a constante. Seria, né? Todos têm a mesma constante. O aborto está em 4º ou em 5º lugar desde 1996 a 2000. Tem falado. Eu vou passar. E não é a principal causa de mortalidade feminina por decorrência de... Professora Lia, enquanto isso eu até peço até que uma das câmeras, enquanto isso apenas para mostrar, vou passar a palavra ao professor Leza Nota, apenas mostrar para efeito de registro. A fonte está referida, é o site oficial, é o site do Ministério da Saúde, e o ministro não pode dizer o contrário dos dados oficiais que estão no seu site. Eu preciso passar a palavra para a professora Lia em função do tempo. Sim. Então é o seguinte, com certeza... pelo que eu sei, que tenho acompanhado, o Ministério da Saúde tem sempre dito que é a 4ª ou 5ª causa. Ela tem passado, em alguns dados, chegando até a próxima 3ª causa. Em algumas cidades é a 1ª, 2ª causa, em função da morte. Mas essa morte não significa o número que estava sendo dito, que chega a cerca de 1 milhão de abortamentos inseguros, o que... No Ministério de Saúde, entra-se anualmente cerca de 240 mil mulheres que, em função de abortamentos inseguros, adentram o Sistema Único de Saúde e, por sequelas da forma pela qual abortaram, elas procuram a saúde pública. Então, o que se tem como dado básico é cerca de 250 mil mulheres que têm, com certeza, todas elas, causa do que se chama de morbidade. Há problemas e efeitos muito graves à saúde das mulheres. E se a gente pensa que se morre numa 4ª causa, quantas mulheres precisam morrer? Quantas mulheres precisam ter sequelas para que isso seja considerado importante? Eu acho que é fundamental se pensar que nós precisamos, sim, é um problema social, é um problema de reivindicação das mulheres por direito à contracepção, por direito à interrupção da gravidez, que nós temos que responder. E a criminalização não adianta, os abortamentos continuam. Então, é neste ponto que nós precisamos ter uma política ampla e uma legalização do aborto, porque sim, é um problema de saúde, sim, há dados. Os dados pelos quais se chega à estimativa de 1 milhão são dados de organizações internacionais que se servem para todos os países. Nunca foram indicadas nas suas fontes. São indicadas nas suas fontes. Indique. Estão indicadas nas suas porque fontes. Eu indiquei fontes. Não, mas ali tem várias fontes. Única que exclusivamente as organizações ao Ministério da Saúde. As organizações brasileiro. Internacionais assinam embaixo a estimativa. Onde está publicado isso? No próprio Ministério da Saúde, no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. O que está publicado no Ministério da Saúde é o que eu apresentei aqui. A qualquer momento eu posso dar Mas eu não mas tenho não aqui, se pode dizer, eu não trouxe, se pode mas apresentar há dados sem apresentar mas fontes. há dados, e também o senhor não pode dizer as mortes das mulheres têm diminuído com a legalização do aborto e os abortamentos também têm. Então, como é que o senhor disse? Isso não é verdade, existem fontes comprovando isso. O senhor disse que era improcedente um problema de saúde que pública. Isto não está acontecendo. Disse que era uma cláusula Dei o caso típico da Espanha. A Espanha fez um trabalho... O senhor por um minuto, o senhor não deixou. Agora eu vou continuar falando. Interrompeu também. Não, interrompi 1 minuto, o senhor já está 3 minutos. Então, eu só queria terminar que nós precisamos fundamentalmente pensar que, sim, é um problema de saúde pública, é um problema de direitos das mulheres gravíssimo, que nós temos que responder a uma demanda da sociedade brasileira, a uma demanda da sociedade latino-americana, a uma demanda mundial. Por quê? Porque, atualmente,
no mundo inteiro, o respeito aos direitos iguais se amplia, porque nós não tínhamos direitos iguais. Se nós pensarmos, até há pouco tempo, o Código Civil não dava direitos iguais para homens e mulheres, o Código Penal não dava direitos iguais às mulheres, precisava, às vezes, dizer que a mulher que era estuprada, ela só haveria crime se ela, não bastava ela dizer não, ela tinha que gritar, também não bastava. Isso está colocado nos manuais jurídicos. Doutora, ela tinha que ter marcas que os direitos das mulheres... Por que há uma ampliação mundial do direito? Do aborto, porque é o direito da mulher. Direito à mulher não é o direito matar da mulher, seu filho. não é matar. É matar. Não é. É matar. Não é. Matar as mulheres. O que é? Então, doutora, eu vou lhe fazer não uma pergunta. É o direito. Vou fazer uma pergunta não é direito. Decisiva. Aí eu diria para o senhor que morrer por aborto é uma causa, uma questão de saúde. Vai decidir. Que pode. Por que isso é importante? Por que pensar que as mulheres morrem ou têm morbilidade por aborto? Porque serão causas, como também é muito problema, as mulheres que morrem por parto. São causas totalmente que elas podem ser, não são de saúde, não há problemas de saúde graves, são problemas sociais que se transformam em problemas de saúde. Todos eles podem ser interrompidos. Não é preciso ninguém morrer por abortamento inseguro. Não é preciso ter morbidade por abortamento inseguro. Então, é exatamente o que nós precisamos. Nós precisamos de direitos iguais. De respeito à vida. Respeito à vida das mulheres. Vida tem qualquer coisa, até uma parte, qualquer elemento é vida. Nós temos que ter o direito à definição da pessoa, é uma definição social, legal, e, portanto, o que nós queremos, só o finalzinho, eu queria dizer o seguinte, que a nossa proposta do movimento feminista é, você tem limites para o direito à legalização do aborto, que seria 10 a 12 semanas. Não, de 10 a 12 semanas. Por quê? Porque você que vai mostrar muita coisa. Entende que eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que interromper. Não é unicamente uma abstração da vida. Nós vamos para qualquer coisa é vida. Tem que ser uma definição social e jurídica. Nós vamos retornar já dentro de alguns minutos, inclusive porque eu tenho já várias perguntas que já estão encaminhadas, estou com o e-mail cheio. E aí, no retorno, aí nós colocaremos isso, inclusive porque eu já gostaria de passar, inclusive, essas perguntas que foram repassadas pelos telespectadores, que têm relação direta com muitos dos pontos que foram colocados. É claro que, provavelmente, nós não chegaremos propriamente a uma conclusão direta a respeito do assunto, porque a ideia é justamente a colocação dos argumentos no debate, para que o telespectador, inclusive, possa se orientar em relação a ele. Nós vamos rapidamente para o intervalo e rapidamente nós voltaremos para essas perguntas que já foram passadas pelos telespectadores e as colocações feitas pelos nossos convidados de hoje. É só um instante, nós já voltamos com o nosso programa Fórum Debate. É só um instante.